Bom, vamos começar então a nossa reunião de hoje. Bom dia a todos e a todos. Esperamos que todos estejam bem. Bom, essas reuniões, né, do SIG de Dietética, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui do nosso grupo. O SIG é um grupo especial de interesse que acontece sob o patrocínio da Rede Nutrição, junto à Rede Nacional de Pesquisa, e conta com financiamento público em 100%. E é importante a gente mencionar aqui que o objetivo do SIG é promover à distância a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos científicos, com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para segurança alimentar e nutricional, por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas, interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. Então, nós temos aqui o nosso grupo, né, o SIG de Dietética, ele é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental na Unifesp e tem uma gestão partilhada, né, junto com o comitê executivo, que está aqui presente, formado por mim, que sou a professora Caroline, da Unicamp, pela professora Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, pela professora Aida Bezerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, pela Aline Rissato, da Faculdade de Saúde Pública da USP, pela professora Elizabeth Slater, que está aqui conosco hoje para fazer a sua apresentação, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, a professora Lília Zago, da UERJ, Isabelle Santana, também da UERJ, professora Thaisa Borges, da PUC de Goiás, Samantha Mescoloto, da Unifesp, e a professora Semiramis, também da Unifesp. Bom, algumas orientações gerais sobre essa reunião a gente vai colocar ao longo da apresentação no chat. Essa reunião está sendo gravada, né? Então pedimos por gentileza para que todos mantenham o microfone no mudo e para que ao final da apresentação, então, a gente vai abrir para uma rodada de perguntas e respostas, né? E para o bate-papo. E vocês podem utilizar o chat ou o próprio microfone, se assim desejarem. Nós vamos, então, reservar esse tempo final para a exposição, da exposição, para as perguntas, e essa a apresentação da professora Betsy deverá durar em torno de 1h30. Bom, eu vou apresentar, então, agora, com muita satisfação, a professora Betsy, que está aqui conosco, professora Elizabeth Slater Vilar, é nutricionista, graduada pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, Peru, tem mestrado em Nutrição Humana e Aplicada pela Universidade de São Paulo, doutorado pela Universidade de São Paulo também, na Saúde Pública, e é professora associada da Faculdade de Saúde Pública no curso de Nutrição, trabalhando na área de Epidemiologia Nutricional e atua principalmente nos temas, né, métodos quantitativos e qualitativos para avaliação da qualidade da dieta. Também atua no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, faz pesquisas na área de agricultura familiar, em habilidades culinárias, como ferramenta para controle da obesidade e estado nutricional dos escolares. Ela faz parte do conselho editorial da Revista Brasileira de Epidemiologia, atuando como parecerista de outras revistas também, nacionais e internacionais, e é membro do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, sendo atualmente chefe de departamento dessa unidade. Então, professora Betsy, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que a sua fala vai ser muito proveitosa e enriquecerá bastante a nossa reunião aqui do SIC. Eu vou parar o compartilhamento do cartaz inicial e vou colocar a apresentação. Passo a palavra a você, então, Betsy. Obrigada, Carol. Obrigada, companheiras do SIG Dietética. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar o pouco e o muito que aprendi ao longo de 20 anos ministrando a disciplina de técnica dietética. Então, tenho experiência já há muitos anos e é uma disciplina que me apaixona, não somente porque é parte do cotidiano de todas as pessoas, o comer e o cozinhar, sino porque, por meio desta, muitos conteúdos
e ciência, a gente pode compartilhar e responder às questões de nossa sociedade. Então, não é somente o fato de preparar os alimentos, é que como por meio destes a gente pode responder à nossa sociedade. Hoje eu vou fazer, não vou trazer grandes conteúdos, e mais que todo, eu vou trazer um momento de reflexão, um momento em onde a gente pueda repensar nossa disciplina, por que estamos aqui, por que ministramos essa disciplina, que objetivos temos individuais como profissionais, e como indivíduos que pertencem a uma coletividade, a um grupo de professores, o que podemos fazer em relação a esta disciplina tão importante, talvez a mais importante no curso de nutrição. Então, eu vou começar a disciplina falando um pouco da disciplina, os protocolos, as atividades e as avaliações. Seguinte, Carol. Então, assim, a gente... eu me fiz uma pergunta, assim, por que mudamos o nome da disciplina? Hoje, a minha disciplina que se ministra na Faculdade de Saúde Pública tem outro nome. E, antigamente, a disciplina de técnica dietética tratava dos procedimentos empregados para tornar possível a utilização dos alimentos, tentar que estes alimentos satisfaçam o desejo do paladar, do olfato, da visão, sim, e expressar através desses pratos, dessas comidas que a gente prepara, a conservar os alimentos. Então, como definição, está publicado em muitos livros de Ornella, da Sônia Tucunduva, inclusive o livro da professora Semiramis, que a técnica dietética estuda as operações a que são submetidos os alimentos e suas modificações durante os processos culinários. Mas decidimos mudar este nome da disciplina de técnica dietética para procedimentos e técnicas culinárias aplicadas à nutrição, porque dentro deste conteúdo a gente não observava os conteúdos de habilidades culinárias. O termo habilidade culinária não estava presente. E queríamos desmificar a palavra doméstico, porque ela remete de uma forma pejorativa às atividades que se fazem em casa. E hoje entendemos que as habilidades culinárias domésticas estão recomendadas e estão em consonância com o Guia Alimentar para a População Brasileira. E a literatura científica traz claramente que as habilidades culinárias domésticas são prática cultural, tradicional do preparo dos alimentos, de que os indivíduos passam de geração para geração. O autor Mills, em 2020, disse que a definição compartilhada é concisa sobre cozinhar em casa. E é muito importante para os pesquisadores e formuladores e profissionais da saúde, a fim de garantir uma avaliação precisa das possíveis associações entre o preparo das refeições caseiras, a qualidade da dieta e os desfechos em saúde. Então, isso talvez, a palavra habilidade culinária doméstica, talvez, e o conceito que traz por trás foi talvez um disparador que nos fez, a equipe da Faculdade de Saúde Pública, vinculada a esta disciplina, fez com que a gente começasse a pensar na futura mudança. Seguinte. Então, a atual disciplina tem por objetivo desenvolver habilidades culinárias inerentes à prática profissional, de maneira a promover saúde e bem-estar da população, respeitando a cultura e o meio ambiente. Vocês podem observar a diferença entre
o conceito anterior da técnica dietética e da disciplina por um conceito novo que envolve outros aspectos da alimentação, como a cultura e o meio ambiente. Seguinte. Quais são os objetivos específicos da disciplina que ministramos na Faculdade de Saúde Pública? Então, assim, ela pretende aplicar conhecimentos e competências inerentes à prática culinária para a promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável. Sim? Ela pretende também utilizar as habilidades culinárias como ferramenta de educação alimentar diante do cenário epidemiológico, uma coisa que a gente vai conectar, sim, no contexto que o Brasil e os outros países de América Latina e o mundo vivem, sim, hoje com doenças emergentes como diabetes, obesidade e ainda permanecendo a desnutrição. Elaborar e adequar receitas, fichas técnicas às necessidades nutricionais, econômicas, regionais, culturais da comunidade. Conhecer e avaliar as técnicas relacionadas à seleção, aquisição e preparo são objetivos específicos que permanecem igual em relação à disciplina anterior, sim? A disciplina de técnica dietética. E outro objetivo diferenciado da disciplina de técnica dietética que ministrávamos 5 anos atrás, é a decodificação técnica da linguagem, sim, por meio de receitas e fichas técnicas aplicadas à saúde e à realidade socioeconômica. Uma coisa muito importante na hora do manejo, do cuidado do indivíduo, do paciente, porque hoje ainda temos questionamento de nossos alunos da saúde pública tendo muita dificuldade em no seu relacionamento no consultório do SUS e nas atividades que eles têm no estágio de nutrição clínica. Então, a gente tenta, com estes objetivos, aproximar a nossos alunos a uma realidade, a um contexto muito mais real, muito mais epidemiológico, muito mais da sindemia global que o mundo e a população brasileira vive. Seguinte. Qual é a definição de habilidades culinárias que a gente propõe em nossa disciplina? E aqui eu menciono a professora Aline Risato Teixeira, que é aluna de doutorado direto e também professora em uma universidade particular. E entre as duas, sim, a gente elaborou uma definição que ainda está em elaboração, desculpa a redundância, mas ainda não está completa, não está totalmente construída, mas já compartilho com vocês, que são que é assim, as ações, atitudes, compartimentos necessários para o processo de refeições frias para o processo de preparo de refeições frias ou quentes em casa ou fora dela, podendo incluir um conjunto de habilidades: seleção, compra, preparo, até o descarte, para transformar os alimentos da forma como a natureza nos apresenta em uma forma mais aproveitável. Eu colocaria aí e palatável, sim, para nosso organismo de uma forma um tempo apetitosa, sim. A gente elaborou este conceito. Confesso que ainda falta melhorar, incorporar os aspectos de cultura em este conceito, os aspectos de regionalidade também estão faltando. A gente também tem pensado muito no conceito dos autores da Jumori de 2017, sim? Que fala sobre que habilidades culinárias podem ser categorizadas em aquelas centradas em tarefas e centradas
nas pessoas. A gente não se aproxima muito a esta definição, porque a Jomori inclui que, por exemplo, colocar um alimento no micro-ondas ou abrir um saquinho de salada, por exemplo, e colocá-lo em uma travessa, isso também é uma habilidade culinária e a gente não compartilha estas definições e estes conceitos. Seguinte, e que fizemos durante a pandemia? Que nos levou a repensar nossa disciplina já com um novo nome, sim? Tá? E pensando também com a técnica dietética. Assim, que é o que a gente pensou? Seguinte, a gente pensou em muitas coisas e muitos elementos vieram a ser questionados. Um deles é o conteúdo não satisfatório nos cursos de nutrição. Cooper, neste artigo, et al., sim, que se não me equivoco, é de 2016, ou não esqueci. Assim, ele fala que, assim, que à medida que os alunos incorporam mais conhecimento, estão muito mais tempo na universidade, eles têm maiores habilidades e conhecimentos sobre alimentação e culinária em comparação aos alunos que estão com menos tempo na universidade, que estão cursando menos tempo. Aqui ela fala do terceiro e do segundo ano, sim? Sugerindo que é necessário dedicar-nos mais tempo, sim, às competências e habilidades culinárias na educação dietética da graduação. Então, a gente se pergunta, quantas disciplinas referentes a alimentos e processos para alteração dos alimentos, de composição dos alimentos, de oficinas culinárias, a graduação tem? Aqui na Faculdade de Saúde Pública, somente temos uma disciplina, que é esta, que é PTCAM, e uma futura disciplina que está no novo projeto político-pedagógico, que vai ser oficinas culinárias na nutrição clínica. Então, seriam apenas duas disciplinas com uma carga horária de 135 horas no total. A gente colabora com uma disciplina em planejamento dietético, outra disciplina em práticas e contexto social, e assim, 4 horas aqui ou 4 horas lá, e mais nada. Então, assim, o conteúdo que damos é satisfatório nas suas unidades, nas suas universidades, e na minha ainda não é. Seguinte. O outro artigo que a gente leu de Canter e colaboradores, sim, de 2007, apresenta resultados também interessantes, um pouco alarmantes, sim, que diz que existe uma redução da dedicação à promoção das habilidades culinárias e à preparação dos alimentos. À medida que os cursos científicos com base de nutrientes foram incorporados ao currículo dietético. Então, temos muito mais disciplinas que abordam os nutrientes e sua atividade biológica no ser humano, que disciplinas que falem sobre alimentação em um contexto sociocultural. Os nutricionistas precisam de competências e habilidades culinárias para interferir, diz, no perfil dos consumidores, ajudá-los nas suas escolhas para garantir a satisfação dos clientes e pacientes.
seja em ambientes clínicos, comunitários de alimentação e em os ambientes tradicionais. O responsável técnico, no nosso caso, compete falar de comida e linguagem culinária mais eficaz, permitindo uma conexão da alimentação com a saúde. Então, nossos cursos, o conteúdo tem, entre aspas, muito mais nutricionismo, sim, porque se fala muito mais de nutrientes, que de alimentos e entendendo a alimentação como um ato social, sim? E aí eu me pergunto, como a gente se comunica com esses indivíduos? Qual é o cuidado, como o cuidado se gera nessa relação profissional-paciente? Estamos sabendo nos comunicar com esse indivíduo? O que queremos para nossos alunos? E nossos alunos estão sabendo se comunicar? Reconheço que os alunos da Universidade de São Paulo estão tendo dificuldades, tá? Estamos tendo dificuldades. Por quê? Porque temos pouca carga horária e conteúdo destes conteúdos no projeto político pedagógico. Seguinte. A outra pergunta é, como estamos ensinando? Estamos ensinando a ciência da culinária? O mesmo estudo que apresentei do anterior, do Cooper, sim, ele diz que assim, que as habilidades culinárias é de onde procedem os conhecimentos que os estudantes de nutrição obtêm. Sim? E esses conteúdos são semelhantes ou iguais aos obtidos pelas suas mães, pelos livros de receitas, pela televisão e revistas. Que podemos opinar sobre isso, sim? Estamos fazendo ciência? Ou abrir uma revista é igual que dar a nossa disciplina, quando vemos que estudos já nos dizem que é semelhante ou igual, sim? Me deixou muito preocupada. Acredito que uma das formas de solução poderia ser que a disciplina de técnica dietética nas suas unidades, e aqui na minha unidade, seja paralela à disciplina de bromatologia e composição dos alimentos. Então, isso é uma coisa que a gente vem pleiteando, assim, para, no máximo, ou o semestre anterior, e seguidamente tenhamos a disciplina de PTCAM aqui. Então, a gente está conectando. Outra coisa que a gente está tentando para solucionar e ministrar uma disciplina com conteúdo científico é que o professor de bromatologia esteja presente na nossa disciplina. Então, a gente faz um merge dos conteúdos da bromatologia com os procedimentos e técnicas culinárias que estamos aplicando durante o cozimento e o preparo dos alimentos. Seguinte. Que tipo de aluno estamos formando? É outra coisa que a gente pensou neste momento de pandemia e também anteriormente, sim? E que perfil de aluno estamos desejando, sim? Esta nova pesquisa, sim, de Watson et al. Afirma que dice que os alunos gostam de experimentar novos alimentos durante as aulas de culinária. Eles adoram estar aqui. E isso é visível. No entanto, dice, quando se les pergunta se as habilidades culinárias seriam uma parte importante de sua carreira, a gente obteve scores muito baixos, sim? E também afirmaram
que não tinham a intenção de utilizar todas as técnicas e procedimentos culinários nas suas carreiras futuras. Os alunos do curso, dice, com maior número de horas e atividades práticas, responderam de forma contrária, sim? Que estavam adequadamente preparados nas suas carreiras e destacaram a importância de ter habilidades culinárias para ser um bom nutricionista. A Associação American Diet Association, sim, recomenda que os programas de nutrição e dietética deverão revisar e aumentar as horas destinadas às disciplinas vinculadas a alimentos. Outra coisa que talvez me motivou muito, sim, assim, se eu ministro aula, se eu me empenho muito quando ministro aula, escutar de um aluno assim, egresso que ele não utiliza as técnicas culinárias que eu utilizei na sua carreira, me entristece muito, porque eu acho que em qualquer área da nutrição que o indivíduo vai trabalhar, qualquer área, desde o ensino até a pesquisa, ter habilidades culinárias, dominar o preparo, o pré-preparo e o preparo dos alimentos é essencial para o cuidado do indivíduo e da coletividade. Seguinte. E talvez isto é o que mais me motivou e talvez me empurrou para dizer, oh, não, a gente tem que incorporar os conceitos de habilidades culinárias e reformular a disciplina. Wilkinson e Hamilton, sim, Wicks e Hamilton, em 2001, olha, esse artigo já é meio antigo, assim, quase 20 anos. Ele afirma que 94% das nutricionistas pesquisadas receberam solicitações de receitas, técnicas e métodos de modificar as receitas existentes, enquanto apenas 9% desse grupo forneceram rotineiramente essa informação. Então, eu me imagino um paciente em um consultório que tem poucas habilidades ou quase nada de habilidades domésticas, culinárias, e ele ou ele é diabético e quer receitas para incluir na sua alimentação. Ele sai do consultório com orientação de diminui o açúcar simples, aumente o consumo de fibras, de frutas e legumes, diminui as gorduras, e a orientação fica até aí. Mas o leque de orientações que podemos fazer não está sendo feito. Então, isto talvez foi, confesso, o que mais me motivou a reformular e a nossa disciplina. Seguinte. E como é nossa disciplina hoje? Estou contando. O conteúdo não é muito diferente. Ele inclui elementos diferentes, mas em termos gerais, digamos, 70% da disciplina se mantém igual que a técnica dietética que ministrávamos antes, aqui. Então, mas incluímos temas novos, sim? Guia alimentar para a população brasileira, habilidades culinárias, história da alimentação, pesos e medidas, fundamentos da culinária, que é uma coisa bem mais ampliada, bem mais, a gente se dedica muito a esta aula, métodos de pré-preparo, aplicação de calor, receitas e ficha técnica, compra, seleção de alimentos e técnicas de conservação dos alimentos, e aonde o professor, por exemplo, Eduardo Purgato, ele vem para essa aula. Eu não dou essa aula, é o professor, é o farmacêutico que gosta muito de culinária, que vem a falar sobre fermentação, defumação, desidratação e todos os princípios químicos e físico-químicos que acontecem durante o preparo de kimchi, durante o preparo de um chutney de manga, onde preparo uma conserva de alho.
Então, todas essas receitas, a gente traz também um conteúdo químico e as funções dos ingredientes nessas preparações. E, finalmente, temos a avaliação. Essa é a disciplina que se dá no primeiro semestre de cada ano. Seguinte. A segunda disciplina é o PTCAM 2, com os 60 horas aula, assim, e aí começamos com ambientes alimentares. E aí trazemos professores que têm, por exemplo, a professora Patrícia Jaime, que trabalha muito com ambiente alimentar. Trazemos a Camila Borges, que trabalha os restaurantes universitários e os ambientes comunitários e os ambientes organizacionais dentro do sistema alimentar. Pincelamos um pouquinho de sistema alimentar para trazer aonde se localizam os ambientes alimentares. Nossa refeição, a gente não elabora cardápios, tá? Mas introduzimos todas as futuras aulas em uma definição de como eles vão introduzir, como se vai introduzir na elaboração de um cardápio, sim? As partes que um cardápio tem e como os grupos de alimento estão inseridos em cada refeição. Aqui trazemos bastante bioquímica e química dos carboidratos na função culinária, mas não falamos assim a gelatinização, a destrinização, as redes. Se fala disso, mas a gente fala assim, manjar de coco. Compreende? A gente manjar de coco, e o que acontece no manjar de coco? Na função da culinária das proteínas, é assim, pudim de leite. O que é o que acontece no pudim de leite? As gorduras, quando eu estou fritando batatas, emulsionando, fazendo emulsões. Então, mas com as preparações vinculadas a elas, sim? Falamos de cereais e as técnicas de preparo dos cereais e dos feijões e castanhas, raízes e tubérculos, e tudo é muito semelhante até cozinha de sustentabilidade. A gente traz aqui elementos de sustentabilidade dentro da cozinha, desde utilização de plantas e alimentos não convencionais, como os pães. Trazemos atividade na horta, a gente leva os alunos a plantar, geralmente são temperos, ervas que são resistentes e crescem rápido. E trazemos geralmente um professor convidado que trabalha este tema com a maior profundidade. E aqui eles são livres para escolher receitas sustentáveis. E a gente avalia quão sustentáveis essas receitas eles podem trazer. E para a avaliação, a gente propõe uma culinária de criação, que incorpore todos os conceitos anteriormente ministrados, e o final não é a avaliação de conteúdo para os alunos, é a avaliação da disciplina por os discentes. Então, hoje já está incorporado dentro de nossa rotina que, ao final da disciplina, a gente administra um formulário ou eletrônico ou físico para que eles avaliem a disciplina ministrada em aquele semestre. Seguinte. Esse é nosso laboratório. Então, temos nossas bancadas, a bancada central, como estão vendo aqui. Temos do lado direito, sim, uma parte de higienização, onde o aluno entra, lava as mãos, coloca a touca, coloca avental.
Embaixo da fotografia maior, temos assim a bancada central, onde estão os utensílios e equipamentos básicos que eles podem ter. E do lateral direito ou esquerdo para vocês, está as bancadas individuais, onde cada bancada tem também equipamento, então, mais básico. Tem tábuas, liquidificador, batedeira, forno elétrico, forno micro-ondas para cada bancada. Temos em total 7 bancadas para alunos e uma bancada para o professor. Esta é a linha quente, sim, onde temos fogões industriais, um fogão doméstico. Do lado, mais aqui não está a fotografia, mas temos uma salamandra. E posterior ao último, temos um cenário fotográfico. Temos um espaço para os técnicos nutricionistas que trabalham no laboratório. E aqui eles apresentam a turma da reposição. Os primeiros alunos que fizeram reposição de aula, fizeram uma receita de um sagu. Não, sagu não, é uma preparação à base de milho com pera ao vinho. Foi maravilhoso. Então, isso foi aí. Aqui, um pouco, a sala de aula, que utilizamos a sala de Nopátuli, com o respectivo distanciamento. E eu aqui com a Márcia, que é a nossa técnica responsável pelo laboratório, que ela é nutricionista também. Esta foi a equipe que trabalhou durante a pandemia, sim, durante o momento de reposição. Trabalhamos segundo semestre de 2021, com aulas transmitidas, o que vou apresentar aqui, e janeiro, fevereiro e março, fazendo reposição de todas as aulas que a gente não deu na pandemia. Começando por baixo, temos a Daniela Bicalho, a Verusca Barros. Vocês conhecem a Aline Rissato, o professor Eduardo Purgato, professora Maria Laura e, no canto esquerdo, eu, professora Betsy. Seguinte. Agora sim, que é o que a gente fez para ministrar aulas na pandemia? Então, a primeira coisa é uma coisa que a gente sabe fazer e não fez e não faz. São protocolos de aula, onde vamos a descrever detalhadamente os objetivos, metas educacionais e absolutamente todas as atividades a serem realizadas, tanto na parte teórica quanto a parte prática, de maneira a não esquecer absolutamente nada. Por quê? Porque nós enfrentávamos um ambiente que não conhecíamos, eu não sabia se olhar, aonde olhar, o microfone, falar alto, falar baixo. Então, eram muitas coisas que tínhamos que fazer e era um ambiente novo, sim? Então, tínhamos que fazer diferente. Seguinte. Esse protocolo começava... vou dar um exemplo, tá? Local. Nomeei a sala. Qual é o ambiente? Vai ser virtual ou ambiente real? Então, tivemos ambiente virtual por meio de Zoom. Em algumas vezes foi o Zoom, em algumas vezes foi Google Meet. A parte presencial, nesse momento, teríamos apenas 20 alunos presentes. E eles estavam nas suas residências. Como fizemos essa divisão? Se voluntariaram. 20 teriam que estar em casa e 20 estariam com a gente. Qual seria o nome da aula? O nome da aula seria habilidades culinárias e os objetivos educacionais estão do lado direito. Quem ministrou esta aula foram a professora Aline Rissato, o professor Eduardo Purgato e eu. Então, quais eram os objetivos? Reconhecer a importância das habilidades culinárias e a relação do emprego destas nas diferentes áreas de atuação do nutricionista. Então, a gente teve que falar sobre isso.
identificar os fatores relacionados ao ato de cozinhar, cultural, identidade, aspectos. Motivar a explorar suas atividades, habilidades culinárias em todos os momentos e reconhecer que as habilidades culinárias como exercício cidadão, olha, para alcançar o direito humano à alimentação adequada e promoção da alimentação adequada e saudável. Então, a gente fecha com isso. Seguinte. Qual foi o plano de aula? Tá. A gente desenvolveu em duas etapas. O primeiro período iria ser expositivo e dialogado, onde o professor iria passar todo o conteúdo através de data show, como a gente faz isso, sim? Duraria não mais de 60 minutos e do começo de 9 às 10 horas. A segunda parte dos alunos que estavam presencialmente entrariam no espaço da cozinha didática e executariam as receitas selecionadas pela equipe do laboratório, e eles acompanhando sempre por um aluno pai, pelo técnico responsável, por mim, e geralmente temos um aluno monitor, que é um aluno que já cursou a disciplina e que cumpre atividades de apoio técnico. Sim? Esta parte iria durar 120 minutos, então mais ou menos 1h30, 2 horas, não mais que isso. E o professor, sim, durante este momento que os alunos estavam fazendo as atividades práticas, paralelamente o professor iria para a bancada de demonstração para executar uma receita. Durante a parte teórica, o professor também estava sendo filmado e realizando-se a transmissão. Então, transmissão tínhamos para os alunos em casa e os alunos estavam presencialmente. A parte prática somente era transmitida para os alunos que estavam em casa. E aí tivemos o primeiro erro. Me deixei compreender aqui? Podem perguntar. Tá? Seguinte, Carol. Então, qual é o objetivo didático de cada receita? A gente esqueceu fazer isso. Eu me lembro da minha disciplina anterior, a gente planejava receitas, eu tinha em mente o objetivo didático de cada receita, mas não estava escrita. Então, assim, a gente, por exemplo, a bancada 1 amarela, a gente separou por cores, sim? Les dimos um laço a cada um amarelo para que todo mundo estivesse na bancada amarela, a bancada verde, lilás, vermelha, azul, então, cada um com máscara, etc, etc. Então, o objetivo aqui desta receita? A receita é baião de 2, mas meu objetivo didático é cultura artística brasileira. E como decía nos objetivos específicos, sim? Eu quero resgatar regionalidade, quero resgatar cultura, eu quero resgatar os alimentos in natura, todos essa aula anterior, eu quero resgatar isso. Esse é meu objetivo didático. Então, eu fiz para cada receita, hoje temos um protocolo, e onde eu descrevo brevemente por que eu estou escolhendo. Rapidamente vou ler. Diz: esta preparação apresenta diferentes formas e técnicas de preparo e preparo dos alimentos. E ainda resgata aspectos culturais, alimentares nordestinos, vindos do Ceará. É uma preparação de arroz e feijão, onde é usado principalmente feijão de corda, podendo usar qualquer outro feijão. O forró, disse
temos uma música, assim, o Baião, assim, estilo musical cantado por o rei do Baião, é conhecido por Luiz Gonçalves. Difunde, diz, não somente a música do Brasil, mas também, sim, existe um apelo a esta preparação. Já estou resgatando aspectos artísticos, poéticos, culturais vinculados à preparação. Baião de dois é um prato completo nutricionalmente, sim? Já estou trazendo uma coisa de nossa prática. Combinação com cereal faz ver que não precisa de acompanhamento, pois além de ter uma mistura proteica adequada, rica em aminoácidos, são adicionados leite, nata, queijo e queijo de coalho. E, por fim, para aromatizar e colorir o prato, não poderia faltar um coentro e cebolinha picada. E aí temos a descrição da receita, muito bem, e depois um modo de preparo. Então, tudo isso vai no protocolo. Seguinte, podemos assistir um pouquinho? Podemos, Betsy, eu vou projetar aqui, um minutinho. Prazer, comer é prazer, o que mais? Alívio, saciar a fome, ok? O que mais? Então, uma nossa memória da nossa narrativa social. Comer, como o próprio guia diz, é muito mais uma injeção de nutrientes, é muito mais que um mastigo em comum. Pode ser um alívio, uma sensação de saciedade, né, o alívio da fome, uma questão biológica, uma questão fisiológica, mas também uma questão social. Né? Muitas vezes. Tá reproduzindo? Acho que tem que talvez fechar o seu microfone, Betsy. Eu vou começar de novo porque a imagem sumiu aqui para mim.
Suficiente, Carol. Eu posso postar o próximo vídeo, Beth? Sim, podes postar. Só um minuto, por favor. Sí, señora. Não, esse daí não. O outro. É, eu copiei o outro. Vamos ver. Esse, Beth? Esse. Ok. Talvez tenha que fechar o seu microfone, Beth, por gentileza.
Podes parar, Carol. Bom. Pronto. E aí a gente se perguntou assim, o que deu certo e o que não deu certo. Se vocês podem ver que o áudio não estava correto, em alguns momentos não estava corretamente, que a câmera estava, quando alguém, por exemplo, estávamos falando, assim, ao invés da câmera fazer um zoom para meu rosto, estava colocando no alimento, ou vice-versa, sim? Beth, sim. Se puder abrir sua câmera novamente, por favor. Iniciar compartilhamento. Obrigada, ótimo. Tá. Então, a gente começou a fazer a experimentar. Essa foi a nossa primeira aula. Não, a segunda aula, porque a primeira foi de Maria Laura. Então, a gente começou a experimentar e a gente teve muitos erros. Mas, à medida que fomos caminhando, e a primeira, e a segunda, a quarta, a quinta aula, a gente hoje sabemos que não podemos trabalhar com uma câmera, temos que estar sempre com 2 câmeras, porque é muito rápido no movimento que você está falando. Na louça está fazendo aí, então o câmera tem que estar orientando, seguindo ao professor. E quando você está na prática, quando você está cozinhando, a câmera tem que estar na tua mão, e a segunda câmera tem que ir muito rápido para quando você fala alguma coisa, assim. Então, isso a gente está aprendendo ainda. Estamos gastando um pouco de dinheiro de um projeto que eu tenho, porque aí contratamos uma empresa, e essa empresa, assim, gentilmente está treinando alguns alunos estagiários. Então, a gente está fazendo o possível. Na parte teórica, vocês não viram muito, porque a Aline está bem colocada, bem enfocada, assim, mas tinha momentos assim, que a gente cortava a cabeça da Aline e só ficava a tela. Então, tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas isso se resolve pouco a pouco, mas o que tivemos que resolver imediatamente é que a gente procedia desta forma. A gente ministrava a aula teórica, transmitida, e os alunos presencialmente, e os alunos que estavam presencialmente entravam na cozinha. E os que estavam em casa, a gente fazia a transmissão. Os alunos presentes falaram: não, professora, nós também queremos a demonstração. Então, a gente teve que fazer demonstração, tanto para os alunos que estavam presencialmente, quanto para os alunos que estavam em casa. Então, essa foi a grande mudança, que deu muito certo, porque hoje as aulas teóricas que a gente está ministrando atualmente vão ter reservado em torno de 30 a 40 minutos de alguma atividade que o professor vá para a bancada de demonstração. Um exemplo, aula de pré-preparo. A gente ensina cortes, sim? Então, eu falei assim, cortes básicos, bastonete e cubos. Então, falo de em que consiste e imediatamente eu vou para a bancada, chamo um aluno voluntário, pegamos uma batata, o aluno pega outra batata e juntos fazemos o corte. Então, estamos fazendo isso também porque isso resultou, e eu acho que isso vai servir para qualquer momento, para qualquer ambiente, tanto presencial quanto transmitido. Nossas aulas continuam sendo transmitidas. Por quê? Porque nossa sala aqui, a Dino Pátoli, é uma sala que cabe no máximo 30 pessoas, e são 40 alunos matriculados.
por questões de segurança, a gente está pedindo que os que desejem ficar em casa podem ficar em casa. Então, temos em torno de 25, 20 alunos presencialmente e outros tanto em casa, recebendo as transmissões. Seguinte. Como foi a avaliação, que é a parte mais interessante para a gente, sim? Como se avalia em meio virtual? Vocês se perguntaram? A gente pode levar-nos a experiência de avaliação presencial para o meio virtual? Não, não podemos. E foram os grandes erros que a gente cometeu nos primeiros momentos de pandemia, quando a gente exigia do aluno que não copie, que não entrasse na internet para buscar informação. Por quê? Porque a gente não estava junto com ele e a gente cobrava coisas incorretas. Não é correto cobrar de nosso aluno uma avaliação semelhante à presencial. Estamos em outro ambiente, outras condições, outros contextos, e assim, e o acúmulo de informações também é diferente, tá? Não somente a informação científica e técnica, outras informações, o ambiente em informação. Estar em uma cadeira ou estar em uma cama assistindo aula é diferente. Então, a gente não teve muito cuidado no primeiro momento. E a gente teve que repensar as formas de avaliação. Seguinte. Então, a gente desenvolveu uma forma de avaliação que a Carol vai apresentar, onde pedimos aos nossos alunos que elaborassem um material audiovisual onde incluíssem, no mínimo, 5 aulas. No mínimo, 5 aulas. E a gente exigiu que tenham esses conteúdos. E aqui vocês vão observar, e eu vou ir narrando ao final. Olá, bem-vindos ao nosso trabalho final de PTK1, procedimentos e... Betsy, você poderia fechar o mic, por favor? Obrigada.
Betsy, seu microfone está desligado. Dando continuidade à nossa pequena conferência, assim, aqui esse bate-papo mais que conferência, a gente pensou assim como avaliar, e para isso a faculdade teve algumas ações, sim, direcionadas para os professores, chamando especialistas a como nós iríamos adaptar a essa nova realidade, como avaliar em tempos de pandemia. E a gente fez a lição de casa. A gente não pode avaliar fazendo perguntas e respostas para que o indivíduo discurse, escreva, assim. E se vocês olham o pequeno vídeo que nossos alunos fizeram, assim, e todos da mesma qualidade, eu escolho todos, não tivemos podcast, tivemos vídeos, tivemos aquelas stories, sim, os que se publicam no Instagram, vários tipos de materiais que têm acesso à mídia. A gente verifica que os conteúdos da aula estão presentes. A gente colocou, no mínimo, 5 ou 6. Aqui temos quase todos os conteúdos. Pesos e medidas, seleção e compra dos alimentos, a aula de conservação dos alimentos, a importância do pH e a concentração de açúcar. A gente tem história da alimentação, a gente tem guia alimentar, habilidades culinárias e transferência de calor. Tá? Todos esses conceitos estão presentes. Então, são formas, são técnicas de como avaliar. A gente partiu assim, como podemos fazer para avaliar de uma maneira correta e que a gente tenha certeza de que eles aprenderam, sim? Então, uma forma foi esta. Betsy, peço licença só para avisar sobre o tempo, para que tenhamos um tempinho aí para discussão. Temos mais 10 minutos, ok? Eu acho que em 5 minutos mais acabo. Perfeito. Então, tá. O segundo momento de avaliação também é muito importante. É um momento que o professor elabora um questionário de avaliação da disciplina e de si. Então, os alunos vão avaliar a gente e vão avaliar a disciplina. Eu vou mencionar rapidamente algumas coisas. Assim, por exemplo, você participou de qual modelo de aula? Virtual ou presencial? 50%. Como você achou o kit COVID? A gente deu máscara, deu touca, deu avental, deu álcool e sabonete. Eles 100% adequados, sim? Diz, as contribuições dos professores foram ótimas, 50%, e tem alguns que acham que é ruim, 14%. Seguinte. Diz, você considera que a organização da aula prática é satisfatória? A maioria concordou. Você achou que o tempo de transmissão da aula foi adequado? A maioria concordou. Diz, como estava a qualidade da transmissão? Aí, assim, excelente, deveria um pouco, adequado e precisa melhorar. Teve um percentual, sobretudo as primeiras aulas. Seguinte. Dice, a transmissão da receita, você sente confiante, dice, após a transmissão da receita, você se sente confiante para elaborar essa receita em casa? A gente também queria que eles executassem a receita. A gente fez frango com quiabo, sim? 100%, sim? Você chamou alguém da família? É outra coisa que a gente comprovou, que mãe, pais, irmãos estavam escutando e final de semana eles estavam repetindo a receita, sim? O que você achou da aula, sim? Disse, gostei da aula e achei a temática interessante, uma coisa assim, 100%, quase 100%. Seguinte. Agora, sim, a avaliação da disciplina, exatamente bem direcionada à disciplina. Dice, dê uma nota à disciplina, sim? 50% daria nota 10,
e o resto está distribuído entre 1 e 9, tá? Agradamos alguns, não agradamos a todos, mas a grande maioria estaríamos agradando, sim? Digamos assim, 60% que agradamos dessa forma. Seguinte, diz, de uma escala de 1 a 4, ruim 1 é 1 e ótimo 4. Faça sua avaliação da licença em relação à participação das atividades, capacidade de interação entre a turma e a professora, literatura e referências bibliográficas, participação e em desenvolvimento do trabalho final. Tivemos uma boa avaliação para quase todas, mas a gente não pode esquecer a coluna azul, que ainda temos alunos insatisfeitos. Seguinte, a mesma escala, diz sequência lógica da organização do conteúdo, tempo estipulado para as aulas teóricas e plantões de dúvidas, sim? Então, temos mais ou menos também a mesma tendência. A grande maioria gostou, mas ainda temos alguns indivíduos que não atendimos suas demandas. Seguinte, e graças. Essa foi nossa experiência. Foi muito satisfatório, muito satisfatório. Ainda estamos aprendendo, sobretudo aquela coisa de estar comunicando-nos com a câmera, porque em um momento você está falando aqui e a câmera está aqui, e aí você tem que voltar para a câmera para olhar a câmera para que te olhe. Às vezes a gente fala baixo, com a máscara também, fale alto, professora, porque a máscara abafa nossa voz, sim? A gente transpira, umedece a máscara. Os dias de calor foi insuportável dar aula com máscara, mas estávamos no ápice da pandemia o ano passado, assim, não podíamos tirar a máscara. Agora que a gente deu uma relaxadinha, às vezes eu tiro, seco o suor e coloco a máscara de novo. Mas dessa forma, assim, a gente está compartilhando uma coisa que não é nova, porque a disciplina é ela, só algumas técnicas, alguns momentos que a gente faz que esta seja diferente. E a diferença fundamental de nossa disciplina está nos conteúdos, sim? Que a gente incorporou conteúdos que a disciplina de técnica dietética não trazia antes. Eu acho necessário, importantíssimo falar sobre guia alimentar. Eu acho importantíssimo falar sobre sistemas alimentares e mais que de sistemas, ambientes alimentares. A cozinha, a casa, a escola, o restaurante são ambientes alimentares. A quitanda, o mercado, a feira livre, o agricultor são ambientes alimentares e eles têm que estar conectados e inseridos nesse contexto. O aluno não pode sair. O aluno tem que traduzir esse conteúdo na hora que está orientando. Chegou assim, chegou informações de que nossos alunos não estão conseguindo. E me preocupa, assim, porque a gente tem que reforçar muito nossa disciplina. Nossa disciplina é essencial. Não é coisa banal. É essencial para a prática do profissional em nutrição. Não podemos pensar que não se pode utilizar, como aquelas respostas que, não, na minha prática futura não pretendo utilizar as técnicas culinárias. Grande mentira, assim, porque desde a orientação até a pesquisa, a gente se vale das técnicas e procedimentos culinários para alimentação e nutrição. Muito obrigado, graças, e eu abro a perguntas. Excelente, Betsy, muito obrigada por compartilhar conosco aqui a sua vivência, a sua experiência.
Estamos aqui, acho que todos encantados com essas atividades que vocês desenvolveram e com o cuidado que foi dado, né, desde a elaboração do plano de aula, com todos os objetivos bem descritos, os objetivos da preparação culinária. Eu acho que para a gente, né, estamos aqui num grupo onde a grande maioria é professor de técnica dietética, acho que faz a gente ter um milhão de ideias de como melhorar e como incrementar a nossa disciplina e, como você bem disse, né, fazendo valorizar a técnica dietética dentro do currículo. Então, é uma luta que, para mim, por exemplo, aqui na Unicamp, eu vejo esse grupo, esse SIG, como uma grande oportunidade para poder trazer essas melhorias, né, para os nossos currículos, para os nossos alunos. E aqui também a gente tem lutado para inserir mais conteúdos relacionados à técnica dietética, na transversalidade, como você falou. Muito interessante. Me emocionei aqui com a sua aula, e eu também me emociono com os meus estudantes, porque uma das atividades que eu coloquei durante a pandemia foi o portfólio, onde eles criaram um site. E nesse site também eles criaram vários vídeos. E eu chorei, né? Muito, porque imagino que você também. Bom, estamos aqui com várias manifestações, todos muito felizes com a sua aula, né? Parabenizando, elogiando. Eu vou passar a palavra para a Semiramis, que se inscreveu aqui. Semiramis, por gentileza, e aí eu vou lendo as perguntas na sequência. Obrigada, Carol. Betsy, muito obrigada pela sua aula. Encantador. A Caroline usou a expressão emoção. A gente fica mesmo muito emocionado de te ouvir. E especialmente nesse momento em que a gente vê o esforço que todos nós, professores, temos feito para manter o nosso vínculo e o nosso compromisso pedagógico com os estudantes, a despeito de todas as dificuldades, né? Então, quando você dizia lá, olha, isso aqui não deu certo, a câmera não sei o quê, eu não vi defeito nenhum. Eu achei que estava lindo, que estava maravilhoso. E, enfim, acho que é uma demonstração concreta que temos hoje aqui nesse webinário com a professora Betsy Slater, de como conseguimos garantir a manutenção do ensino e estamos agora talvez até olhando para o que podemos aproveitar dessa experiência tão ruim que foi abruptamente passar para um ensino remoto num formato presencial, tirando o melhor daquilo que a gente aprendeu, né? Então, acho que muitas das coisas que você trouxe aqui nos ajudam nessa direção. Eu tenho vários comentários, mas não vou fazer aqui para não monopolizar a palavra. Só queria dizer que dois aspectos que você mencionou, me parece que do ponto de vista da construção da unidade curricular são essenciais. A transversalização dos saberes, né, e os esforços que cada um de nós tem feito para combinar com colegas de outras disciplinas, momentos de aprendizagem compartilhada. Achei riquíssima a experiência que você trouxe. Também na Unifesp temos trabalhado dessa maneira, por isso chamamos as nossas unidades curriculares de módulos, né? Para tentar abranger conhecimentos que não são exclusivos do nutricionista, mas também da área de ciência de alimentos, com os colegas da área de engenharia, me refiro, né? E as dimensões que são possíveis numa aula, né, Beth? Quer dizer, desde o padrão de identidade e qualidade do alimento, a sustentabilidade, a cultura, isso para mim foi um elemento que você trouxe também super rico. E eu vou deixar aqui uma provocação para a gente conversar no tempo, porque acho que hoje não vai ser possível, mas acho que também na sua aula nos permitiu perceber que temos que avançar na definição do que entendemos sobre habilidades culinárias, você trouxe isso muito bem, mas também na confiança para cozinhar. Eu acho que são coisas distintas e que pode também nos ajudar bastante no processo de qualificação dos nossos colegas, né, futuros nutricionistas, hoje estudantes, e também dos usuários dos projetos de alimentação e educação alimentar e nutricional. Em suma, muito obrigada, viu? Fiquei encantada. Parabéns aí pelo trabalho e seguimos em diálogo. Obrigada, Semira. Eu acho que assim, duas coisas importantes marcaram o momento pandêmico, assim, poder não assim, a gente teve que parar em um momento porque
não sabíamos nem como fazer, se quer fazer, como fazer. E a mim falaram assim, você não pode dar aula, e foram 3 semestres sem dar aula. Até que um dia falei assim, não, chega, eu vou inventar uma forma de ministrar aula, porque senão vai chegar um momento em que eu vou ter 500 alunos e eu não vou dar conta. Então, aí eu enfrentei a primeira barreira, que foram a gestão interna, administrativa da universidade, começando pelas pró-reitorias, terminando aqui mesmo. Assim. Então, foi a primeira enfrenta, assim, aí propor. E aí eu teve uma coisa que eu esqueci, eu teve que elaborar um protocolo de biossegurança para poder ser aceito pelo grupo Covid daqui da faculdade, para que passe no CTA e para que passe na congregação. Então, aprovado minha proposta de biossegurança, onde eu me mantinha segura e me mantinha segura os meus alunos, foi que me liberaram para dar, em 2021, segundo semestre, liberaram para eu poder dar aula. Então, isso foi a primeira coisa. A gente pode ministrar, tá? Pode ministrar PTCAM de uma forma, não, talvez não seja melhor, porque cozinhar significa saborear, ter os aromas dos alimentos, as texturas dos alimentos, e isso é parte de cozinhar. Essa parte algumas partes não iriam haver, mas pelo menos 50%. Né? E a outra coisa que me impacta, que me impulsiona, é o conteúdo da disciplina e a quantidade de horas destinadas a esta temática. Não vamos a falar somente de técnica dietética, a temática do preparo dos alimentos, que está em planejamento de cardápio, que está em planejamento dietético, que está em unidades de alimentação e nutrição. O elemento preparo de alimento está em todas essas disciplinas. E essas disciplinas não usam este laboratório. E assim, por que não usam este laboratório? Sempre abriam a mão do laboratório que venha. E olha, e a gente tem recurso para isso. Nutrição clínica, por que não usa este laboratório? Então, a gente tem que ir mais para fundo, gente. A gente não pode ficar mais parado. Tá? Isso é o que me motiva. E aqui a Betsy como se diz, de vez em quando, assim. E aí, mas temos que motivar a nossos colegas. Uma das conquistas que eu tenho, e eu falo assim, é ter os alunos da medicina fazendo culinária da medicina aqui. São 4 horas, mas eu acredito que esses futuros médicos têm um olhar diferenciado da saúde em relação aos outros. Então, assim, uma faculdade por ano. Eu estou entrando em contato com os coordenadores do curso da antropologia, da sociologia, da história, porque quero pelo menos uma aula seja aqui. Então, também podemos fazer isso. Não, a alimentação não está restrita somente à nossa área. Eu acho que a promoção da alimentação adequada e saudável é responsabilidade de cada cidadão brasileiro. E aí eu me incluo peruano-brasileira. Então, somos responsáveis pela promoção da alimentação adequada e saudável. Então, assim, não podemos parar. Nossa disciplina é essencial, porque aqui, que é o que a gente faz? Promovemos alimentação adequada e saudável para alcançar o direito humano à alimentação. Então, é isso o que fazemos. Betsy, é nítida o seu entusiasmo, que nos contagia, né? E nos faz refletir, enfim, e fica um gostinho de quero mais, né? Eu acho que para todos aqui fica uma vontade da gente ter um próximo webinário ou uma próxima reunião para que a gente possa discutir e aprofundar, né? A partir das experiências, dos relatos de experiências,
o que todos nós fizemos e como somar, né, esses esforços, como você falou, para que a técnica dietética, as habilidades culinárias, elas se disseminem aí para todos. Infelizmente, já avançamos aqui no nosso tempo, em 7 minutos. Todas as manifestações aqui dizendo parabéns, todos gostaram muito, Beth, foi realmente maravilhoso. Então, queria agradecer mais uma vez a professora Elizabeth Slater, da Faculdade de Saúde Pública, e fica aqui o convite a todos para as nossas próximas reuniões e webinários do SIG de Dietética. Obrigada, Beth. De nada. Abraço. Tá bom. Obrigada a vocês. Se querem entrar contigo, em contato comigo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, não, pelo e-mail. E-mail. Muito bem.